ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para encontrar contigo e ser outra vez achado em teu A paz, Etiane. A paz do Senhor. voltar a ter Intimidade. e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor, no ambiente de glória. A paz, Eliane. Ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, Amém. anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Oh, aleluia. Que a glória do Senhor possa envolver nossas vidas nessa noite. A paz, Maria Helena. Eu quero entrar No ambiente. Te dá a tua glória. Da glória do nosso Senhor. Aleluia. Eu quero estar com vestimentas de glória. Aleluia. Que as nossas vestimentas espirituais possam estar lavadas pelo sangue do Senhor. Ser outra vez achado Em teu coração. este é o meu lugar. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Onde anjos e homens Te adoram. onde anjos e homens exaltam a Tua tua majestade. majestade, Ambiente de glória, no ambiente de Oh, glória, aleluia. anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de No glória, ambiente de no glória. ambiente de glória, homens e anjos exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória. Oh, aleluia. Louvado Aleluia. seja o teu nome, Senhor. Receba aí essa palavra de Deus. Criamos um ambiente de glória agora para Jesus falar ao teu coração, para o Espírito Santo curar, libertar e salvar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aquele que era. Aquele que é. Oh, aleluia. aquele que Era. Aquele que é. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos Aleluia. aqui mais uma vez para louvar esse Deus tremendo e maravilhoso. Amém? Glória a Um ambiente Deus. de glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Da paz do Senhor. Amém. Maria Helena, Etiane, A paz. Eliane. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar nos envolvendo com essa glória essa noite. Amém, Jesus. Queridos, eu queria estar lendo a palavra do Senhor, quero ler o Salmo 139.
Salmo 139, amém? E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Amém. Ainda a palavra nem me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo até o céu, já estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aleluia. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Amém, Jesus. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou ler agora o 23, tá? Só para encerrar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém. Querida, esse salmo assim, é um salmo muito conhecido. É um salmo onde Deus, fala para nós que Ele nos conhece. Não é verdade? Jesus, Ele nos conhece por dentro, por fora. Jesus conhece o nosso pensamento. Jesus conhece tudo que nos envolve. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele consegue estar aqui, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele consegue ler o meu, o seu e o pensamento de cada um sobre a face da terra ao mesmo tempo. Amém? Amém. Amém. Oh Deus, então, Jesus nessa noite, Ele quer que nesse início de culto, nós venhamos a refletir e a entender que não há nada oculto aos olhos do Senhor. Ele conhece o nosso interior e Ele é aquele que pode curar o nosso interior. Quando às vezes estamos ainda com alguma coisa que nos machuca, algumas coisas que nos fere, algumas coisas que muitas vezes nos faz parar, o Senhor é aquele que pode curar. Porque Ele pode ir lá dentro de nós, aonde médico, aonde ninguém pode ir, nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma psiquiatria pode ir, mas Jesus pode ir. E Ele vai lá e coloca a sua mão e faz com que aquilo que nos faz agir errado, que nos faz ser de maneira que não agrada ao Senhor, porque muitas vezes carregamos dentro de nós coisas do passado que nos ferem, que nos machuca, coisas que nos fizeram entristecer, e muitas vezes essas coisas ainda permanecem dentro de nós, e isso interfere no nosso agir e no nosso reagir.
E muitas vezes a gente vê que cristãos que estão, às vezes, numa caminhada já dentro das igrejas e continuam, às vezes, com as mesmas coisas, com o mesmo temperamento, com o mesmo agir, porque não foram curadas pelo Espírito Santo. E nessa noite o Senhor, Ele quer sondar nosso coração. Você que está me ouvindo, coloque sua vida diante do Senhor. Mas daí você pode dizer, quem sabe, mas eu já fiz isso tantas vezes, mas de repente você não deu liberdade ao Espírito Santo de te curar. É igual um medicamento que, se você for no médico e o médico te passar um medicamento, você chegar em casa, comprar esse remédio e colocar em cima da prateleira e tomar uma vez e nunca mais tomar, ele não vai fazer efeito na sua vida, em cima da prateleira. É a mesma coisa, muitas vezes nós não damos a liberdade do Espírito Santo ir lá onde está a ferida e cicatrizar e mudar o nosso interior, amém? Mas nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa nos envolver e que nós possamos deixar o Espírito Santo penetrar no mais profundo da nossa alma, da nossa mente, e tirar tudo aquilo que ainda possa estar interferindo na nossa caminhada espiritual com Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém? Nós vamos ouvir louvor? Vamos ouvir mais um louvor. Aleluia. Amém? E que no meio desse louvor você possa estar orando e pedindo ao Senhor que Ele venha sondar o teu coração, que eu possa pedir ao Espírito Santo que Ele venha sondar o meu coração, o nosso coração, para que o nosso coração seja como era o coração de Davi, Amém. o coração segundo, né? Agradável aos olhos Amém. do Senhor. Amém? Amém. Coração segundo o Senhor. Deus, Davi tinha um coração abençoado. Vamos louvar a Deus então. Senhor, eu sei que tu me sondas. Oh, aleluia. Sei também que me conhece. Se você sabe esse louvor, cante junto. Me assento, me levanto. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. Aleluia. Sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Oh, aleluia. Senhor, Eu sei. que tu me sondas. Oh, Senhor, vem sondar nossas vidas nessa noite. Eu sei que tu me sondas. Oh, Pai, vai lá, Senhor, no mais profundo, Senhor, de cada um de nós, aonde somente o Teu Espírito pode ir, Senhor. Vai fazendo uma cura, Pai. Tira todas as raízes que não provêm de Ti, meu Pai, raízes do passado, meu Pai. Eu sei que tu me sondas. Sonda, Senhor. Senhor, Eu sei que tu me sondas. fecha, Pai, cada cicatriz, Senhor, com Teu sangue, Pai. Sei que tu me sondas. Senhor, Eu sei que tu me sondas. a paz, Carlos. Aleluia. Deus, tu me cercas em volta.
Tal ciência é Oh, grandiosa, Senhor, conhece nossos pensamentos. não alcanço de tão alta. Passa teu sangue, Pai, na nossa mente. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, Pai. Sei que ainda também te encontro. Oh, aleluia. Se o abismo está em minha cama, Oh, aleluia. sei que ali também me ama. Sinta o amor de Deus. Mesmo que você não tenha Eu recebido sei que tu me o amor do seu pai, da sua mãe, mas o Jesus te ama. Senhor. Eu sei que tu me ama. Sinta o amor do Senhor nesse momento. Eu sei que Que tu tu me me ama. Senhor. Eu sei que tu me ama. Oh, aleluia. Senhor, eu sei que tu me sondas. Pai do Senhor, Carlos Alberto, Deus te abençoe. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Glória a Pai. Deus, aleluia. Senhor, venha nos alcançar, Senhor, Amém. nessa noite, Amém. Pai. Com a ministração, Senhor, Pai amado, do teu poder, Jesus, que tu venha visitar cada um, Pai. Que tu venha tirar tudo aquilo que, Pai, não provém de ti, da nossa vida, da nossa mente, do nosso interior, Pai. Ah, Jesus, que o teu sangue, Pai, possa cicatrizar toda e qualquer ferida do passado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem agora, Pai, nos alimentar com a Tua palavra que vai ser ministrada, porque ela é alimento, Pai, para a nossa vida espiritual, que nós possamos, Senhor, beber da água que jorra do Teu trono nesse momento, Senhor, e nos alimentar para nos fortalecer, Senhor, para caminhar, Senhor, Amém. segundo a Tua vontade e o Teu querer, Aleluia, em Jesus. nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oi, né? a paz, Valmir. Oi, Valmir. Deus te abençoe. Como é que está a tua esposa? Como é que está a família? Como é que estão seus filhos aí, Angra dos Reis? Glória a Deus. Aleluia. Um abraço. Firme e forte na presença do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Isaías 61. Isaías 61. Eu estava conversando com o irmão essa semana, né? E hoje, essa semana foi interessante, porque eu sempre busco a Deus uma palavra do Senhor, uma revelação de Deus para a minha vida e para edificar a igreja. Eu sempre faço dessa forma. E na segunda-feira Deus me deu 3 palavras. 3. Eu até falei com o irmão, falei assim, uma vai ser a Gamaliel, que eu preguei sobre Gamaliel na terça-feira, e sobre aquilo que eu comentei, né, que Deus usa pessoas com menos você espera para te abençoar. Pode ser qualquer pessoa, que da onde venha, ele vai fazer com que, se você é um servo de Deus, ele vai colocar uma pessoa no caminho para te abençoar, para te fortalecer, para te dar uma vitória. E falei também que pegaria, que Deus me falou sobre um contexto de Isaías 61, como eu estou lendo para quinta-feira, e João 17 para domingo. Já tem todos os... Ele me deu todas as mensagens já
para trazer para você, né? Sobre a forma da qual que Deus falou comigo, sobre o Espírito do Senhor que nós vamos falar hoje. O Espírito do Senhor e também sobre como Jesus, ele começou o seu ministério, né? Eu queria falar sobre isso hoje. E no Isaías 61, nós vamos ler os versículos, por favor. Versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Amém? Quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Glória a Deus, né? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Só até aqui, amados, é suficiente. Senhor, em nome de Jesus, traz para nós, ó Pai, esse conteúdo poderoso, Pai, para que nós possamos meditar e o que o Senhor quiser falar. E o Senhor me usa, Pai, eu apenas como instrumento seu nas tuas mãos, eu me coloco para que alcance vidas daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que por acaso vão nos ouvir, que estão precisando de uma palavra, Pai. Estão precisando de algo para edificação, que estão com o coração talvez quebrantado, Pai. Nossa, Senhor Deus, que Tu possas, ó Pai, nesse momento consolar os que choram. Pai, apregoar um ano aceitável do Senhor. Sabemos, Pai, que estamos num ano totalmente atípico. E eu estou aqui, Senhor Deus, para pregar um ano aceitável do Senhor. Porque o Senhor tem coisas novas. O Senhor sabe de todas as coisas. Mesmo em meio às tribulações, o Senhor nos dá a bonança. O Senhor nos dá o refrigério. O Senhor nos dá a certeza da salvação. E isso, Pai, só vem através do Teu Espírito Santo, Pai, aos quebrantados de coração. Por isso, fala conosco nesta noite, traz para nós, ó Pai, a revelação, Pai, que nós precisamos ouvir, Senhor Deus. Quebra todas as barreiras, todas as dificuldades, ó Pai, toda a religiosidade, Senhor Deus, que possa nos envolver. Quebra isso, Pai, e abre nosso coração para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O profeta Isaías é um profeta, eu vou falar, não posso falar assim, todos os profetas são abençoados, todos eles são, né? Mas o profeta Isaías, ele tem uma peculiaridade, é falar de Jesus Cristo, e Jesus Cristo também falou dele, ou seja, não dele, mas das profecias e da palavra, cumpriu a profecia de Isaías. Isso para mim é algo que Deus fez há 600 anos antes de Cristo. Isso aqui foi há 600 anos antes de vir Cristo. O Isaías estava pregando sobre isso, né? E é algo que uma vez eu escutei, né, o pastor Eli Teodoro, o falecido pastor Eli Teodoro, ele disse, né, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Para é uma preposição de finalidade, ou seja, eu vou fazer alguma coisa, eu vou finalizar alguma coisa, eu vou colocar alguma coisa, é para um motivo, né? Tem um motivo de ser, é uma oração subordinada de finalidade, de você trazer a Deus aquilo que Deus quer para a sua vida. E diz assim, primeiro, pregar as boas novas aos quebrantados. É tremendo, irmãos, porque Deus não veio trazer má notícia, Deus veio trazer boas novas, boas notícias. Tudo que sai da palavra de Deus para a sua vida é boas novas, é algo que vai renovar a sua vida, é algo que estrutura a sua base na fé, porque a palavra de Deus é a estrutura da fé. Não tem mais nada, você não pode ter fé vinculada a outra coisa senão pela palavra de Deus.
Porque esta palavra, ela é verdade, ela é a verdadeira palavra de Deus, é aquela que mexe comigo, mexe com você e vai mudar, porque é onde passar todas as coisas, mas as palavras desse livro não vão onde passar. Como disse Jesus, né? Onde passar todas as coisas, as minhas palavras não vão onde passar. A palavra de Deus, ela permanece, né? Ela não volta vazia, como diz Isaías 55, ela não volta vazia, sem antes ela regar a terra e fazer com que venha frutificar. Então a palavra de Deus, mas tem que ter o quê? Aos quebrantados. Aquele que está preparado para ouvir a voz de Deus, né? Por um motivo, por isso que não se deve dispersar nessa hora. Deve-se ouvir cada pedacinho da palavra, porque Deus está falando com você. Deus tem algo para você, para que seu coração esteja preparado para ouvir a voz de Deus, ouvir e mexer com você sobre aquilo que Deus tem para você. É algo tremendo, tem muitas proteínas espirituais nesta palavra. Então Deus quer falar boas novas para você, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Deus vai ter sempre uma palavra de reforço, de fortaleza, de graça, até mesmo uma palavra de exortação, chamar você para o caminho, tirar de um caminho ruim e trazer para o caminho correto. Esta é a palavra que é as boas novas aos quebrantados de coração, aquele que ouve e quer aprender de Deus, quer ouvir de Deus. Amém, queridos? Então é desta forma que Deus fala, Ele quer pregar as boas novas aos quebrantados. Ele me enviou a curar aos quebrantados de coração. Quer dizer que Ele não veio curar todo mundo. Ele veio curar aquele que está preparado para ser curado. Como aquela mulher que veio até Jesus Cristo e tocou nas vestes de Jesus. Aquele Jesus veio curar, porque estava preparada para ser curada, né? Pessoas que não estão preparadas são aqueles 10 leprosos. Né? Jesus curou os 10, mas um só voltou para agradecer. E Jesus pergunta: cadê os outros 9? Quebrantados de coração estava aquele um, né? Então Jesus veio para curar os quebrantados de coração. O que é quebrantados de coração, né? Quebrantados de coração significa aqueles que estão preparados para ouvir. São corações ensináveis, corações que querem aprender, que estão com sede da palavra de Deus, estão com sede. Isso significa que quebrantados é coisa que, eu vou ver aqui Mateus 11:5, ver se tem alguma palavra para você aqui. Mateus 11:5 diz o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas da salvação, amém? E isso significa as boas novas, os quebrantados de coração, aqueles que estão preparados para ouvir e receber. É uma coisa tremenda, mas aquele que não está preparado para receber, ele não recebe. Ele vai estar ou está disperso, ou está pensando em outra coisa, ou está de alguma forma, não está ligado naquilo que Deus está falando, está ligado de outra forma. Está ligado em alguma outra maneira de ouvir a voz de Deus, ou para criticar, ou para falar alguma coisa, mas não está preparado para ouvir e receber a palavra de Deus. Receber como quebrantado, como cura. É como se você fosse colocar um medicamento. Se você botar um medicamento, não vai dar certo, esse medicamento não vai me curar, ele não vai te curar, porque você não está preparado para receber o medicamento. Você tem que receber com alegria. A palavra de Deus é para receber com alegria. Amém? E ele diz: eu estou vindo para curar os quebrantados de coração. Não é somente qualquer um, para aqueles que estão prontos para ser quebrantados, para ser curados. Também ele diz: proclamar libertação. Aí é o diferente. Proclamar o quê? Libertação aos cativos. Quem é cativo? Cativo é aprisionado, aquele que está preso, aquele que está algemado, aquele que não tem como sair, aquele que está amarrado. Né? Como entrou, o valente amarra, mas Jesus vem e repreende o valente. O valente entra para amarrar, está amarrado e Jesus vai desamarra, solta as amarras, liberta, que nem aquele endemoniado de Gadareno, que estava lá na terra de Geraseno, na terra de Gadá, e quando chegou lá na terra de Gadá, Jesus olhou para ele e ele falou: Jesus, o que tu vieste fazer aqui? Eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és o maior, eu sei que tu és o Senhor, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo, e por favor, não me tire desse corpo. Ou seja, não queria sair daquela
pessoa que estava ali, aquela pessoa estava cativa, ela quebrava, ela andava algemada, era uma pessoa perdida. A pessoa que está algemada, ela está perdida, ela não tem direção, ela não sabe para onde andar. Então Jesus veio trazer o que? Libertação. Quando a pessoa está endemoniada, quando a pessoa está aprisionada, Jesus é a libertação. Ele vem quebrar as cadeias, ele vem romper os grilhões, né? Cativo, pôr em liberdade os algemados. Aí já não é o quebrantado de coração, é aquele que está aprisionado. Eu lembro uma vez que eu estive em Macaé, mas uma pessoa estava aprisionada. Eu já tive várias experiências, eu lembrei dessa agora de Macaé, que a pessoa estava aprisionada e as pessoas oravam por ela e ela não se libertava. Nunca sei, o pastor chegou para mim e falou: eu não entendo porque toda vez eu oro, mas a gente consegue. Deus me deu uma revelação, falou assim: ela está aprisionada, ela precisa soltar. E existe um demônio que traz na pessoa surda e muda. E Jesus falou que efatá, tira o demônio dos seus ouvidos, porque não está deixando ela ouvir a palavra de Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Então, se você destampa os ouvidos, tira o demônio. E eu vi o demônio e na memória eu fiz assim, falei: sai em nome de Jesus. Quando ele saiu, meu Deus, aquele demônio saiu, a pessoa começou a chorar, quebrantada. Ficou quebrantada porque ouviu a voz de Deus e começou a se quebrantar. Ela estava preparada para se quebrantar, mas ela estava amarrada, ela precisava ser liberta. E quando foi liberta, aí ela precisa tomar uma posição para poder caminhar na presença de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe você, Carlos Alberto. Deus abençoe, porque Deus está falando. Jesus é o Senhor da vida, para proclamar a libertação e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor já está falando dos finais dos tempos, o ano que o Senhor virá para resgatar a sua igreja, o dia da vingança do nosso Deus, né? Como assim? A vingança para quê? A vingança para tirar aqueles que não querem, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, hoje nós estamos aprisionados de certa forma de doenças, aprisionados de quê? Aprisionados de maldição, de corrupção, e coisas que a gente não pode às vezes lutar, a gente não pode brigar, a gente tenta fazer uma coisa e de repente volta tudo de novo, porque o mundo jaz no maligno. Então a gente está pensando, tem pessoas que são ladrões, roubam e matam e fazem, acontece de formas, achando que são a justiça de Deus. Não, a justiça de Deus ela é diferente. E Deus faz isso com que o ano aceitável do Senhor será o dia da vingança, o dia que todos esses terão o seu castigo, terão a sua, no caso, punição, ou seja, como diz, haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não obedecem ao Senhor. E aí ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, aqueles que estão passando por dificuldades. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele passava por situações, a gente passa por situações, amado, que às vezes a gente não pode nem falar. A gente recebe tantas coisas, né? Eu estava vendo um pastor pregar uma palavra de Deus, ele falando: eu recebo de manhã, às vezes eu estou ministrando um ofício fúnebre, de noite eu estou fazendo um casamento. Meu Deus, a minha cabeça tem que estar ali, depois tem que estar lá. E parece que isso tudo para dentro da gente fica numa situação muito difícil para a gente. Porque chorar e sorrir é muito difícil, porque a gente sabe que o mundo, essa dualidade, essas coisas que vêm sobre a nossa mente, também o bem e o mal, essas coisas que vêm noticiadas pelo mundo, que vêm machucar e ferir a gente, nós precisamos de consolo, nós precisamos chorar, consolar os que choram, porque nesse período do ano aceitável do Senhor, nós seremos consolados, amém? Para pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Ah, maravilhoso! É a coroa da vida, amados, que está em Tiago capítulo 2, ele fala que nós teremos a coroa da vida, receberemos a coroa, que nós perseverarmos até o fim, né? Porém que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado,
né? A fim de que chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para quê? Para a sua glória, né? Romanos capítulo 8, quero que vocês abram Romanos capítulo 8, amém, queridos? Romanos capítulo 8 fala sobre isso, no versículo 18, porque para mim, eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, né? A ardente expectativa de criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Então, pois a criação está sujeita à vaidade, voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas o que eu quero colocar é o versículo 18, porque para mim tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Isso é fundamental, amados. É palavra de Deus para que você possa levantar-se, para que você possa entender que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, resista ao mal, né? Sujeita a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso tudo com a palavra de Deus sendo ministrada sobre você, com a palavra de Deus entrando no seu coração, com a glória de Deus se manifestando na sua vida, com a glória de Deus e com o Espírito Santo se movendo em você, para que você tenha uma vida vertical e horizontal. O que é vertical e horizontal? Uma comunhão com Deus plena e uma comunhão com seus irmãos, sabendo que você tem que também lidar com pessoas, né? Tanto esse capítulo 8 que nós vemos de Romanos aqui, ele fala muito de relacionamento, no capítulo 8, 9, de relacionamento, né? De relacionamento nosso com o nosso próximo, até mesmo com os nossos inimigos, porque nós sabemos que temos que saber lidar com essas situações, porque se a gente lidar de uma forma, da forma como ele lida com a gente, vai sair confusão, vai sair destruição, vai sair desgraça. Mas nós temos que saber lidar, porque nós temos Jesus no nosso coração. Jesus é a paz que excede a todo entendimento. E se alguém vem com espada, com lança sobre você, você vai com a palavra branda que amansa o furor. Amém, querido? Deus quer fazer isso para que nós treinamos para ir para o céu. O ano aceitável do Senhor, o ano que a vingança do nosso Deus, que não é a nossa, a vingança é do Senhor, para consolar todos os que vão chorar. Nós vamos ser consolados, né? E a coroa virá sobre nós em vez de cinzas. Coroa em vez de cinzas, amados. O que significa as cinzas? As cinzas, amados, significa a tristeza. A cinza significa coisas que queimaram, que foram queimadas, destruídas. Talvez a esperança sua tenha estado queimada por algum motivo, ou destruída, né? Você olha a coisa queimada, você vê que não tem mais, parece que não tem mais solução. Mas Deus quer dizer para você agora que Ele coloca algo na sua vida para que você possa entender isso, para que Ele quer colocar uma coroa em vez de cinza, né? Óleo de alegria, amados, é uma unção de alegria. O óleo do Espírito Santo, ele faz com que nós possamos ter esse óleo de alegria, ter essa graça de Deus envolvendo o nosso coração, para que nós possamos ter uma alegria que não é uma alegria passageira, é uma alegria do Espírito, é uma alegria interna. Óleo de alegria é o óleo do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo que nos traz essa alegria, que nos consola, que nos conforta e que sabe que podemos passar por lutas e dificuldades, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, queridos? É só glória de Deus. Eu leio aqui Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se quiser anotar, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida. Aleluia, Jesus. Depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ih, maravilha. Tiago aqui traduz tranquilamente aquilo que Jesus, que o Isaías, capítulo 61, está dizendo, amados, né? Aquilo que traz do coração do homem o amor de Deus, a graça de Deus, o que Deus fez através, Deus deu o seu Filho unigênito para morrer no teu lugar, para te salvar, para ter vida eterna, aleluia.
É isso, olha a alegria de vez de cinzas, veste de louvor em vez de espírito, a fim de que se chame cavalos plantados pelo Senhor, né? E Ele quer botar uma coroa e pôr em Sião, versículo 3, estão de luto, uma coroa em vez de... Que coroa em vez de cinzas? Aquilo que está morto, Deus vai ressuscitar. Aquilo que nós pensamos que a morte é o final, a morte é o início de uma nova vida com Deus. É a vida dos filhos de Deus. Ali que nós seremos glorificados como filhos de Deus. Nós estamos treinando aqui, sabia? Como assim, pastor? Não sou filho de Deus, somos filhos de Deus. Se você aceitou, se você quebrantou o coração, se você batizou. Marcos capítulo 16 diz o quê? Se crer e for batizado, será salvo. Nós criamos e temos que ser batizados para confirmar o casamento, para que nós possamos chegar aos céus. E ainda uma caminhada. A caminhada do Filho de Deus é a santificação, é a separação para Deus, estar separado para Deus. É isso que Deus quer fazer conosco, para que nós possamos alcançar aquele dia, o dia da vitória do Senhor, o dia da vingança do Senhor contra aqueles malfeitores. Como diz em Apocalipse capítulo 22, lá ficarão os malfeitores, lá ficarão todos aqueles que não poderão herdar o reino de Deus. Mas depois não adianta chorar, não adianta chorar. No capítulo 21 também diz: o vencedor herdará as coisas, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Capítulo 21, versículo 7 de Apocalipse: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O verdadeiramente glorificação como filho vai ser quando nós estivermos na glória com Deus, com a glória do Pai. Quando nós retornarmos, como o filho prédio que voltou para a casa do Pai. Amém, querido? Essa é a missão nossa. Por isso que nós pregamos o Evangelho, as boas novas aos quebrantados. Aqueles que querem ouvir, que querem receber, que querem esta vida com Cristo e que querem propagar também. Porque quando você propaga, você está... É como você estivesse falando assim: eu sou do reino de Deus e eu defendo esse reino aqui na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Eu quero que o teu reino esteja em mim para que eu possa fazer reino em outros, para que outros possam ser salvos e me encontrar lá na glória. Você também é filho de Deus, porque o filho será glorificado na época que estiver lá com o pai para a casa do pai. Quando voltar o filho pródigo para a casa do pai, por andanças que nós estamos no mundo aqui, amados, nós temos que passar por isso aqui, por provas, e ser aprovado. Amém? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro. Não, como obreiro aprovado, que não tenha que se vergonhar da palavra da verdade que está sendo falada para você. Amém, queridos? É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. É a unção do Espírito Santo, é o poder de Deus, é a glória de Deus se manifestando na sua vida, fazendo diferença na sua vida, Valmir. Glória a Deus por você estar aqui ouvindo essa palavra. Sua família já está na casa do Senhor, seus filhos, para sua esposa, você, e que a glória de Deus há de se manifestar para que você possa divulgar: aconteceu comigo algo maravilhoso, eu sou o cidadão dos céus. Aleluia! Isso é maravilhoso, amados. Óleo de alegria em vez de cinzas. Eu sei que nós vamos ter tristezas, amado. Não tem como não ter tristeza nesse mundo. Mas se Deus é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está dentro de nós, Ele vai estar no barco com a gente, Ele não vai deixar o barco afundar, aleluia! Soricanta Shemalaias, glória a Deus. É tremendo, amados. Aqui diz assim: o vencedor herdará essas coisas, 21:7. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, né? Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí não tem mais jeito. Está entendendo, amados? Deus quer fazer algo de novo na nossa vida. Eu quero finalizar, antes desse terminar, vou ver como é que está o horário aqui, são 20h50. Por que eu falei que Jesus pregou Isaías? Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Princípio do ministério de Jesus. Capítulo 4, versículo 16 diz assim:
indo para Nazaré, onde fora criado, né? Jesus foi criado em Nazaré. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele entrou na sinagoga dos judeus. Era onde se encontravam os judeus para ler as escrituras, né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Se ele achou, ele procurou. Ele procurou, aqui nem eu procurei aqui, quando Deus falou comigo segunda-feira, procurou Isaías 61 e achou e leu. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É parecida a versão, né? Mais ou menos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele leu Isaías 61. Jesus pegou a Bíblia dele lá, da sinagoga, e leu isso. Primeiro, é uma coisa interessante. Lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Não, ele botou assim: segundo o costume, levantou-se para ler. Muitas vezes eu faço na igreja isso, né? Vamos abrir a palavra de Deus? Agora vocês vão lembrar, né? Levantou-se para ler, porque isso aqui é autoridade sobre a minha vida e sobre a sua. Essa autoridade, quem fala aqui não sou eu, quem fala aqui é Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem fala aqui não sou eu, é o Senhor. Então, quando eu pego o livro, eu peço para vocês ficarem de pé. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então ele levanta para ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor, versículo 19. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. Toma o livro, devolveu ao assistente. E sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E como os olhos fitos nele, passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de dizer. Outra coisa aqui interessante, que Jesus, quando passou o assistente, devolveu o assistente, ele se sentou. Ele não pregou em pé, ele pregou sentado. Como eu estou sentado aqui agora. Não importa a maneira como você pregar. Importa você falar desse Jesus, que é Senhor da vida. Amém, queridos? Da forma, não importa. O que importa é você ter dentro de você esse Jesus pronto para alcançar uma vida. Amém? Fiquei muito feliz quando cheguei ali com um reduto que eu tenho da padaria Versalhes, mas uma pessoa ali se rendeu aos pés do Senhor e veio falar de Jesus, veio falar sobre Jesus, perguntar coisas de Jesus para mim, né? E eu não sei se a Bruna está nos ouvindo, Bruna. Também entregar, a Bruna mora em Itaipuaçu, que ela possa também estar ouvindo e recebendo essa palavra de Deus, né? Em nome de Jesus. Falar de Jesus é muito bom, mas é a coisa mais bacana que tem na minha vida. É a coisa mais gostosa, porque Ele morreu no meu lugar, te levou, Ele é a minha salvação. E o que diz aqui? Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todo mundo olhou para Jesus. Então, uma das coisas mais importantes que eu creio aqui, quando Jesus fechou o livro e devolveu o assistente, ele passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amados, sabe o que é isso? Praticidade. Eu acho isso maravilhoso. A palavra de Deus, às vezes, a gente tenta dar muita coisa, muita redondeza. O que Deus quer falar é direto para você. Hoje se cumpre a palavra na sua vida. Uma palavra que entra no seu coração se cumpre hoje para você. Ele canta chorando. Recebe aí. Recebe que a glória de Deus se manifesta na sua vida. Ela quebra a barreira, rompe guinões. Eu liberto por aqui, ó. Em nome de Jesus eu te liberto de toda opressão maligna. Até essa dor de cabeça que você está sentindo, eu faço assim, ó. Sai a dor de cabeça, porque é a autoridade que está no nome de Jesus. É o poder de Deus. Ele está debaixo da obediência do Senhor, da direção de Deus. É isso que Deus faz. Aleluia. Fechado o livro, ele diz: hoje cumpriu-se a escritura que acabaram de ouvir. Isso para mim é uma coisa que ele falou ali, porque cumpriu-se. Ele vai direto ao assunto. Cumpriu-se hoje a escritura que acabaram de ouvir. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim para fazer tanta coisa. O Espírito de Cristo
é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou terminar só de ler o contexto aqui para a gente finalizar. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabai de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho do seu José? Confundiu, ele não era o filho do seu José porque ele estava em Nazaré, na casa onde ele morou, que ele foi criança. Ele perguntaram: ele não é o filho do seu José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio. Aí Jesus entrou com uma resposta, né? Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Sabe o que significa isso? Coração fechado. Quando o coração está fechado, Deus não vai, Deus fala aos quebrantados. A viúva de Serepta estava preparada para chegar ali, não tinha nada, e ajudou o profeta. Deus falou assim: sai daí, Elias, vai lá para Serepta, que tem uma mulher que vai te alimentar. Ela tinha uma comidinha para ela e para o azeite do filho dela. Ela foi lá e alimentou. Isso é tremendo, amados. Isso é forte demais, isso é a palavra de Deus. Isso quer dizer os quebrantados de coração. Deus vê os quebrantados. Nós temos que estar com o coração quebrantado para a palavra dele. E no versículo 27, havia também muitos leprosos em Israel, no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, que era sírio. Olha só que coisa que Deus faz. Deus faz coisas tremendas. Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Ou seja, tentaram matar Jesus. Jesus, porém, passando por entre eles, e saiu fora. E ninguém viu, Jesus saiu fora. Porque não era a hora de Jesus morrer. Quando não é a hora, mas nada acontece. Deus é que bate o martelinho. Amém? Isso aqui eu só queria fechar o contexto, mas a palavra de Deus, ela é verdade para a sua vida. É o Espírito do Senhor que nos ungiu para pregar o ano aceitável, para dar as boas novas. Agora prepara o teu coração para receber essa palavra. Faça com que essa palavra venha sobre a sua vida e fecha ela, e faça com que toda essa palavra você possa ligar de novo o Facebook e anotar os versículos que eu passei para você. De Tiago, de Lucas 4 aqui, como nós estamos lendo, e de lá de Isaías 61, e dos outros versículos que eu falei, né, até por alto mesmo, que eu falei: o mundo tereis aflições, eu não falei o versículo, está no Evangelho de João, mas você procura, se eu falei alguma coisa, você vai ver lá que você vai achar, e você estuda essa palavra, aproveita. Sabe o que é isso? Isso é o alimento para a tua fé, para você chegar e falar com Deus: Deus, eu quero aprender mais de ti, eu quero ser mais, não estar mais na tua presença. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, que a glória de Deus se manifeste na casa, na vida de vocês. Eu já digo, está manifestando. Recebe essa palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti cada vida que aqui está, porque são teus, não são meus. Foi o Senhor que me deste para falar. O Senhor colocou eles aqui para ouvir a tua voz, não a minha, a voz do Senhor, para que eles sejam quebrantados de coração, que o Senhor escolheu, para que pudesse cada vez mais crescer na tua presença, cada vez mais desenvolver, ser, ó Pai, um canal do Senhor, e principalmente alcançar a salvação em Cristo Jesus, porque nós estamos na caminhada, Pai, e só seremos glorificados, como lemos ali em Romanos 8,18, para que nós possamos ser no dia da glória. Estaremos lá, como Apocalipse 21 também que lemos, ali nós estaremos com o Pai eternamente, e não haverá choro, não haverá ranger de dentes, ali haverá coroa em vez de cinzas,
vou ler até o 61 de novo. Coroa em vez de cinza, nós teremos carvalho de justiça, amados. Carvalho de justiça significa algo tremendo, porque o carvalho, quando tem tempestade e chuva, ele cresce as suas raízes para baixo, para que não haja mais, para que a tempestade não o alcance. Então, que você receba essa palavra de Deus, né? Por sobre si em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça. Você foi plantado pelo Senhor para a sua glória. Que Deus abençoe vocês. Amém, querido? Senhor, obrigado, Jesus, mais uma vez. Eu entrego essas vidas nas tuas mãos e clamo, Senhor Deus, eu não sei, eu não conheço cada um deles. Talvez alguém venha até ouvir essa palavra, que talvez eu vou colocar no meu Facebook, no Facebook, no YouTube da igreja, pode ver até pela televisão, pelo Smart TV, como também no YouTube do meu canal, Pastor Luiz Tavares, PR Luiz Tavares. Pai, que essa palavra venha de encontro às pessoas, que ele está ouvindo agora, que ele receba o óleo de alegria, receba a unção do Espírito Santo. Eu profetizo essa glória de Deus na sua vida, o poder de Deus manifestando em sua vida. Receba isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a glória do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém? Deus abençoe vocês. Domingo, 18h30, estaremos lá, tá? Na palavra de Deus, lá na igreja, em nome de Jesus. A paz, Valmir. Amém, Valmir? Firme nas promessas. Quero conhecer toda a família abençoada, hein? Deus abençoe a todos vocês. Ana curada. Louvado seja o nome pela vida de Davi. Davi voltou para casa. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Fica na paz do Senhor. Todos vocês. Me perdoe, deixei de falar com alguns, mas a paz de Jesus. Vocês são lindos.